Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e também os nossos livros, o livro Nascidamente. Hoje vamos dar seguimento aqui no nosso livro, na página de número 171. Queridos, vamos lá. Amados, nós estamos tratando agora o tema sobre o milênio, e esse é um tema que, embora nós estejamos tratando na perspectiva orgânica, mas é um tema que requer um esforço da nossa parte de compreender alguns princípios que nos farão compreender claramente essa dispensação tão importante. Entenda que uma dispensação é um período de tempo no qual Deus trabalha de um certo modo, com algumas regras, algumas leis, visando cumprir o seu propósito, No caso do milênio, é a última dispensação, logo é a dispensação que vai dar o desfecho de toda a obra de Deus que Ele começou desde a criação, do início de todas as coisas. Então é importante que os irmãos se atentem para os pontos importantes que nós vamos frisar, e vocês guardem. Nós estamos tratando aqui como problemas, o primeiro problema, o segundo problema, e nós chamamos problema, não que o assunto em si seja um problema, chamamos de problema em razão da compreensão que a maioria dos cristãos tem acerca do reino milenar, e por ser, ao nosso ver, uma interpretação muito equivocada, se torna um problema a ser resolvido. E se nós não resolvermos o problema da má compreensão acerca do milênio, não vamos entender efetivamente o que seja um milênio. E o primeiro problema nós tratamos nos dois últimos estudos. O primeiro problema a ser resolvido quando o assunto é o milênio é compreender a natureza do reino de Deus. Isso para nós não cairmos aí no entendimento equivocado de que o reino de Deus seria uma monarquia terrena, uma monarquia política, geopolítica, para não pensar que o reino de Deus seja simplesmente a vinda do Cristo enquanto homem glorificado, para se assentar lá em Israel, num trono, com cetro na mão, uma coroa na cabeça, e ficar dando ordens, determinando procedimentos, leis, moral para as nações cumprirem. Nós já estamos muito claros que nenhum tipo de governo externo ao homem pode resolver o problema do coração do homem. Então, entenda que o reino de Deus, ele é algo espiritual. Enquanto o reino de Deus, antes de Cristo, vamos pegar de Adão até os dias do nascimento de Jesus, o reino de Deus sempre estava ali, sendo dado, compartilhado, colocado na mão de homens, mas era uma forma exterior, que se pode chamar que seria uma teocracia. Deus confere o governo para Adão. Qual é o resultado? Adão perde esse reino. E por que Adão perde esse reino? Ele próprio sucumbe ao império das trevas. Por quê? Porque foi dada a ele a ordem de governar sobre a terra, só que ele deu ouvidos à voz da serpente, e o império das trevas, enquanto uma influência das trevas na mente, uma influência do engano na mente, na consciência e no coração do primeiro homem, instaurou o império das trevas dentro do homem. Mas quando fala dentro, não é uma coisa que entra para dentro do homem, é um estado de consciência. Quando nós falamos que o homem, o primeiro homem, ele sucumbe ao império das trevas, é que ele admite para si, na sua consciência, no seu coração, a mentira da serpente, e ele fica sob o efeito daquela mentira, vivendo a partir daquela mentira, por aquela mentira,
e logo ele vive uma vida alienada de Deus no seu coração. É o que a Bíblia vai chamar de morte espiritual. Porque a morte, ela se manifesta em 3 níveis. Tem a morte espiritual, que é a alienação do homem em relação a Deus. A morte física, que é a separação da alma em relação ao corpo físico. E a morte eterna, que é a separação integral do homem integral em relação à vida que é Deus, que é a sua plena dissolução no nada da existência, né? Então, o homem Adão, porque ele recebe um reino no sentido de autoridade para governar, ele próprio sucumbe. E aí esse reino é passado depois para Noé. Em Noé, dá-se início a um novo momento desse reino do Antigo Testamento, esse reino de Deus. E Noé sai da arca. Tudo isso deve ser visto pedagogicamente, tá? E Noé, então, a Noé é dito: agora você deve crescer, multiplicar, encher a terra, governar sobre ela. Mas novamente a descendência de Noé sucumbe ao império das trevas no capítulo 10 e 11 de Gênesis, Torre de Babel, a grande rebelião. Daí Deus chama Abraão, fala: de ti eu farei uma nação, e essa nação será um reino de sacerdotes. Então Israel era uma nação teocrática, deveria ser uma nação que representava o reino de Deus, que administrasse o reino de Deus. Mas para quem conhece a história de Israel, pela escritura e pela própria história, saberá que Israel sucumbiu não só uma, nem 2, nem 3 vezes ao império das trevas, dando a compreender claramente que toda vez que o homem tem uma relação para com Deus, mediante esse reino de Deus na forma externa ou meramente externa, nunca vai funcionar. E a prova disso é que quando Deus estabelece uma lei positivada, a lei dos 10 mandamentos, ele deu a Moisés uma lei externa. Imagina assim, o povo de Israel era um reino, o reino de Deus, mas de forma externa. Aí Deus dá ao povo de Israel uma lei, os 10 mandamentos. E agora o povo, na tentativa de cumprir aquela lei, uma lei que era santa em si mesma, justa e boa, mas o homem não cumpria absolutamente. E por que não cumpria? Porque o homem não queria cumprir, simplesmente ele não quer cumprir, é isso? Não. Toda vez que alguém tem o conhecimento de algo de Deus, e ele admite como sendo verdade, sendo o homem sincero, ele vai desejar cumprir. Só que o homem não cumpre. E Paulo explica o motivo. Romanos capítulo 7. Ele diz que ele tinha a clareza de que a lei de Deus era santa, era justa, era boa, era espiritual, mas ele percebia dentro dele uma outra lei que guerreava contra a lei de Deus, contra a lei do seu entendimento, e ficava numa luta, de maneira que ele, ao tentar fazer o bem, descobria que dentro de si tinha uma outra lei que o fazia escravo da lei do pecado e da morte. Por isso ele dá aquele brado no final do capítulo 7: miserável homem que sou. Ou seja, o homem de si mesmo, tendo ele diante de si, fora de si, apenas mandamentos e regras, por melhores que sejam tais regras e tais mandamentos, o homem, ele está dominado na sua mente, na sua consciência, nas suas faculdades, pela mentira, pelo engano, pela ilusão do império das trevas. Então, nesse sentido, por todo esse período veterotestamentário, até de Adão a Cristo, o homem sucumbe ao império das trevas. Por quê? Porque o reino de Deus era algo, até então, externo ao homem. Não que não tivesse dentro de si algo de Deus, do reino de Deus, mas era a compreensão do homem em relação ao reino de Deus que chegava nessa forma externa. Ao passo que o império das trevas agia organicamente dentro dele. Para vocês entenderem claramente, pense numa pessoa que está seduzida por algo, por alguém,
por uma ideologia, por um sentimento, por uma inclinação. Ele está totalmente dominado, controlado. Alguém conta para você uma mentira e você assume aquilo para a sua vida e carrega dentro de você, e você passa a viver em função daquilo que está dentro da sua mente e não fora de você. Veja que não é algo de natureza sua, é algo de condição. A sua mente está condicionada a uma mentira, condicionada a uma ideologia. Então você precisa de quê? De libertação da sua alma. Ser liberto do engano na sua mente, no seu entendimento. De maneira então que Paulo deixa claro que nós éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Então o império das trevas é algo que opera dentro do homem. Foi preciso que Cristo se fizesse carne para haver ali na terra o primeiro homem que tivesse a plena consciência de que o reino de Deus é algo que se opera dentro do homem e não fora dele. Jesus não viveu por causa de leis externas, não matava porque tinha uma lei que o proibia, não fazia isso porque tinha uma lei que o proibia. Não, ele era governado no seu coração. O reino de Deus é Deus governando o homem a partir da sua alma, a partir do seu interior, a partir do seu coração. E daí em diante Cristo instaura um novo momento, dizendo que agora o reino de Deus deve ser entendido interiormente. Razão porque a partir de Mateus, esse reino de Deus é chamado de o reino dos céus, para sinalizar a sua natureza espiritual, e não física, e não externa, e não geográfica, e não política. São leis que agora, as leis desse reino, as leis divinas, que deverão ser inscritas na alma. Desde Jeremias já se sabia disso. Jeremias, no capítulo, salvo engano, 31, capítulo 31, versículo 31, Deus já dizia que Deus havia dado a lei ao seu povo, mas o povo havia quebrado essa lei. Razão porque Deus promete fazer uma nova aliança em que ele vai inscrever suas leis na mente e no coração do homem. Ou seja, o homem agora vai ter um relacionamento para com Deus em relação ao seu reino a partir do seu coração. Então, quando se pensa em reino de Deus, você sempre tem que pensar num reino espiritual, num reino em que o próprio Deus governa o homem de dentro do homem. Nunca pensar num império, num reino externo, como nós pensamos nos grandes reinos da terra, de Babilônia, do Egito, ou das nações como hoje o Brasil, o próprio Israel, ou qualquer outra nação. Não é dessa natureza o reino de Deus. Tampouco o império das trevas tem uma natureza material, física, externa. Não há um território na terra em que seja o território do império das trevas e que tenha lá um imperador das trevas, um demônio sentado de lá dizendo façam isso, façam aquilo outro. Não há essa ideia. Então o primeiro problema a ser resolvido é você entender que quando se fala de reino de Deus, ou que seja o império das trevas, que são os opostos, os contrários, são forças que lutam dentro de nós. A força operante do Cristo que habita em nós, que é a vida em nós, contra a influência da mentira, do engano, das trevas na nossa mente, que precisa de ser vencida pelo poder da verdade. Então o império das trevas, ele não é real, ele é apenas uma influência de uma mentira, de um engano, de uma ilusão que domina o homem e o aliena de Deus, Muito bem. Então, vamos seguir a nossa leitura. Resolvido esse primeiro problema, vamos ao segundo. Página de número 171. A partir das 3 estrelinhas para baixo aí. Diz assim: a parousia, ou a vinda de Jesus, instaurará um novo período na história, referido nas Escrituras como 1000 anos, em que Cristo reinará sobre todas as nações
por meio dos santos vencedores. Então, comece agora a pensar, pensem comigo vocês, num período em que Cristo há de reinar sobre toda a terra. Porque se hoje você perguntar, Cristo está reinando sobre a terra? Há aqueles que acreditam nisso, né? E que pregam isso, inclusive. A exemplo da doutrina, aqueles que seguem a doutrina reformada. Não sei se vocês sabem, mas todos os reformados, de fato, a exemplo da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles acreditam que nós já estamos no reino milenar. Eu acho isso muito estranho, muito estranho. Porque como eu posso conceber que Cristo esteja reinando na terra hoje, sobre as nações, se quem manda aqui é o Trump e o Putin, e o outro lá, o Xi Jinping lá? Não são eles que mandam no mundo? Esse aí não manda não, mas tudo bem. Tem uns outros que querem mandar também, mas faz muito barulho, né? Mas não dá conta. Está todo mundo vendo que não dá conta. A Silvia diz que o diabo está amarrado com elástico, porque ele vai lá longe, faz e volta, né? Bem, de todo modo, o que nós estamos vendo é o domínio ainda das trevas, do engano, da mentira, da maldade, da violência. De modo então que a Bíblia, ela sinaliza um tempo em que Cristo vai reinar sobre a terra, sobre todas as nações. Veja o que diz o texto: esse será o tempo da manifestação do reino de Deus, em que a luz da verdade e o cetro da justiça triunfarão plenamente em toda a terra, pois a vontade do Altíssimo prevalecerá desde os grandes centros urbanos até os rincões mais periféricos do planeta. Todas as almas, livres das amarras do engano, se submeterão voluntariamente ao governo do justo, e até a criação desfrutará de paz e descanso ao cumprimento do que fora profetizado acerca de sua restauração, quando o homem profético surgir no palco da história para dominar todas as coisas. A reintegração do homem à órbita divina trará pleno equilíbrio entre as criaturas infra-humanas, e a harmonia será o halo que envolverá toda a criação. Então será um tempo que, conforme está lá em Atos capítulo 3, no versículo 21, chamado o tempo da restauração de todas as coisas. Não somente Cristo vai reinar sobre todas as nações, sobre todas as consciências, sobre todos os homens, mas a própria criação vai entrar em equilíbrio, porque a criação ela está em desequilíbrio em razão do pecado. Como vai ser um reino em que a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, vai alcançar todos os homens, em todos os lugares, nas grandes nações, nos grandes impérios, nos centros urbanos, nos rincões da terra, nos lugares mais remotos. Então a criação, em razão dessa justiça que instaura-se sobre a terra, ela também entrará em relativo equilíbrio. Quando eu falo relativo é porque vocês vão entender que no final do milênio Satanás será solto da sua prisão para que haja a última grande rebelião, enfim, e somente então haverá novos céus e nova terra, aí será um equilíbrio absoluto em relação ao que nós vivemos hoje. De todo modo, esse tempo será um tempo glorioso. Continuando no próximo parágrafo. Diante de tão insólitas verdades, nos deparamos com o segundo problema a ser investigado acerca do reino de Deus. Primeiro problema, a natureza do reino de Deus, espiritual, interior ao homem, né? Agora, diante do que nós acabamos de falar, surge aí o segundo problema a ser investigado acerca desse reino de Deus, que é a elucidação do modus operandi,
que o Eterno usará para levar a cabo esse propósito. Ou seja, temos que esclarecer o modo como Deus fará isso. Porque quando você hoje olha para o mundo, atualmente, a condição da humanidade sobre a terra, você fica pensando, puxa, a Bíblia fala de um período na terra em que a paz vai prevalecer, a justiça e a equidade vão prevalecer sobre o mundo, a verdade vai prevalecer, o mundo vai entrar em equilíbrio, os homens. Você fica pensando, como Deus fará isso? Humanamente falando, é difícil você acreditar que dentro de pouco tempo isso pode acontecer. Pelo caminho que vai, a coisa tende a ir de mal a pior. Sim ou não? Pelo que você vai vendo todo dia nos noticiários, né? Mas então, o próximo problema a ser resolvido é nós elucidarmos esse modo de operação, como Deus fará, como Ele vai realizar e quais são os instrumentos que Ele vai utilizar para alcançar tal propósito e de que natureza são esses instrumentos. Por que de que natureza são esses instrumentos? Ora, porque quando você lê o Apocalipse, ele diz que ele vai usar uma grande corrente para amarrar o diabo. Não, a corrente é um instrumento, sim ou não? Aí você fica pensando numa corrente, ele amarrando, né? Para o diabo não sair correndo por aí, fazendo as peraltices dele. Taca num fosso, num abismo, coloca uma pedra. Você continua lendo, diz que ele vai reger as nações com um cetro de ferro. Aí você pensa num cetro, um cetro mesmo, de ferro, de modo que ele vai, diz o texto do Apocalipse, quebrar as nações como alguém que quebra pote de barro. Você coloca um pote de barro, pega uma barra de ferro, taca no pote, o que o pote acontece com ele? Ele se quebra. Então você fica pensando que Deus vai andar com um chicote na rua, dando no lombo de quem pecar, de quem não atender a sua ordem, a sua norma, a sua lei. Você fica pensando mais ou menos nisso. Ou seja, você está esquecendo que o reino de Deus é espiritual e achando que ele vai operar do modo como operam os reis da terra, porque na terra é assim, você tem as leis do seu país. Se você não cumpre, você é preso. Existe o braço do Estado, que é a polícia, te prende, te leva até uma autoridade policial, que é o delegado, que te leva para o juiz, que de lá te julga, te taga numa cela, tranca com cadeado, você fica preso lá. Esse é o modus operandi do reino da terra. Há reinos da terra que a pessoa comete algum crime e ela leva 40 chicotadas. Esse é o modus operandi dos homens. Há lugares por aí em que a pessoa comete um crime, ele sofre prisão perpétua, ele sofre pena de morte. Esse é o modus operandi dos reinos da terra. Então, imagine só que para o Senhor instaurar na terra o seu reino, ele vai ter que vencer os inimigos. E os inimigos de Deus não são as armas nucleares, as bombas, não. As bombas biológicas, não. Ele vai ter que vencer os inimigos que operam dentro dos homens, nas consciências humanas. Porque o problema do homem não é o homem em si, na sua natureza criada por Deus. Pela natureza criada por Deus, o homem é bom, porque tudo o que Deus fez é bom. O que torna o homem mau é a influência da mentira, do engano, das trevas, que vai gerar toda sorte de violência possível. Então, nós temos que discernir agora, nesse segundo momento, esse segundo problema, discernir o modus como Deus opera para cumprir o seu propósito, e quais são os instrumentos de que ele se utiliza, e qual é a natureza desses instrumentos. Isso vai ficar claro para nós. Então, seguindo aqui, diz assim: após Cristo vencer o império das trevas na cruz do Calvário, isso aqui é importante, tá, queridos? Entenda isso aqui em nome de Jesus. Inclusive, essa parte agora do livro explica muita coisa, viu? Explica muita coisa. Quando Cristo na cruz do Calvário, ele morre, ele vence o diabo, ele vence o império das trevas, ele vence o mundo. A vitória de Cristo
é na cruz. Ele se faz homem. Como homem, ele agora está sujeito e passível, como todos os homens, dentro dessa influência. E agora o império das trevas quer influenciá-lo de toda maneira, para que, a semelhança de Adão, ele sucumba ao império das trevas. Então todo o viver humano de Cristo foi vencer. Mas não é uma vitória de Deus sobre o mal, porque o mal não pode tentar a Deus. É a vitória de Deus enquanto homem, na humanidade, carne e sangue, nervos, músculos, sensibilidade, tendência, um homem mesmo, pleno, vencendo todas as coisas, vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo a carne. Por isso que nós vamos ver que na Escritura, Jesus ali sendo tentado, só pode ser tentado se for homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Absolutamente. Então, ele sofrendo, de modo que quando então ele vai à cruz, a cruz são os momentos finais dessa sua vitória sobre o mal. Imagine que os momentos finais da vida de Cristo, ali, desde que ele foi preso até a sua crucificação, foram os momentos mais intensos que ele sofreu enquanto homem. Porque uma coisa é ele fugir para o Egito quando é criança, outra coisa agora ele está sendo caluniado, insultado, apanhando como homem e sofrendo todos os insultos, né, que os homens fizeram contra ele, desafiando-o, tentando tocar na alma dele, gerar ego, gerar orgulho, gerar presunção. Desce daí, se tu és o Filho de Deus, mostra quem tu és, porque bastasse que ele descesse para ele sucumbir. Então foram os momentos de maior pressão, né? Se pudéssemos comparar a corrida de São Silvestre, seria aquela subida, né, finalzinha ali da misericórdia, que depois o camarada já correu tudo que ele tinha para correr, que ele acha que ele não dá conta de dar mais nem um passo, vem uma subida. Ah, misericórdia! E é agora que a coisa pega e ele tem que vencer. E quando, portanto, ele diz tetelestai, está consumado, ali ele obteve vitória plena sobre o império das trevas. Quem sucumbe naquele momento é o império das trevas. Ele vence plenamente como homem, e ele tem a vitória, e logo ele vence a morte com a sua ressurreição. Ele vence todos os inimigos. Onde? Não eram os fariseus, não eram os escribas, não eram os romanos, não eram os persas, não é... Quem era na verdade? Os inimigos que tentavam atuar na sua mente, tentando mudar, tentando fazê-lo não dependente de Deus. Aquelas 3 tentações que Cristo sofre, Mateus capítulo 4, né? Ele é levado para o deserto no início do seu ministério. Ali, aquelas 3 tentações traduzem, né, todos os âmbitos possíveis em que o homem pode ser tentado, e ele vence todas as coisas. Então ali ele obteve a vitória. Então existe um homem cuja consciência é plenamente dominada por Deus. Não que na infância não fosse plenamente, é que essa consciência, esse coração, ele foi testado em todas as instâncias, e em todas elas ele venceu com sobra. Ele venceu absolutamente. Então a vitória do reino de Deus em relação ao homem se dá em Jesus na cruz. Percebem? Agora veja o que acontece daqui em diante. Porque alguém poderia dizer, bem, se ele venceu, então agora ele vai reinar sobre a terra, sim ou não? O que é que ele poderia fazer para reinar sobre a terra? Né? Eu venci, eu sou o homem maior, eu sou o homem profético, eu sou o homem excelente. Ele agora tem que pegar o Putin, o outro lá e mais outro, fazer, né, com a mão, chamar anjo com espada para brigar, para lutar, porque é assim que nós pensamos, os anjos vindo lutando com espada.
O camarada vem lá com um canhão e o anjo com a espada, né? Na bala do canhão, e as bombas caindo e os anjos, né? No domo de ferro para não cair nada, né? Temos que entender isso. Então, estamos já entendendo a partir de Cristo, né? Então, veja, após Cristo vencer o império das trevas na cruz do Calvário, dizem as Escrituras que ele partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse do reino e voltar. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 12, na parábola das minas, que o rei partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino. Porque uma coisa é, na cruz, ele ao vencer, ele conquista o direito. E por que ele conquista o direito da terra, dos reinos da terra, sobre toda a terra? Porque essa terra, ao ser criada, foi dada para o homem Adão. Ele sucumbiu, ele perdeu. Agora vem Cristo, homem, e como homem ele resgata o que Adão perdeu. Ele é o homem que pode governar, só que com a sua vitória ele adquire o direito, a legalidade. Lembra que quando ele ressuscita, ele vai declarar: todo o poder e autoridade me foram dados nos céus e na terra. Quando é que lhe é dado? Quando ele vence o último inimigo, que é a morte, que ele ressuscita. Na cruz ele vence todos os inimigos, faltou a morte porque ele não tinha morrido ainda. Aí ele morre para poder vencer a morte, e tendo vencido o último inimigo nele, que é a morte, ele recebe toda a autoridade. Ele tem agora, de modo legal, judicial, o direito. Ele é o herdeiro. Ele é o homem em quem as profecias de Gênesis capítulo 1 se cumprem. Ok? Só que aí, tendo ele agora o direito, ele tem um problema. Ele tem um problema. Essa terra está invadida. Invadiram essa terra. Está cheia de inimigos. E agora ele tem que vencer esses inimigos, tirando-os da terra, para que ele possa governar absolutamente. Lembram lá quando Deus promete uma terra a Abraão? Essa terra aqui eu darei à tua descendência, toda Canaã. E aí vem Isaac, Deus faz a mesma promessa, vem Jacó, mesma promessa, vem o povo de Israel, lá no Egito, a mesma promessa. Aí Deus fala assim: olha, a terra está aí, é de vocês. Só que quem estava habitando a terra prometida? Os heveus, os heteus, os cananeus, todos aqueles zeus, não é? E por uma coincidência da língua portuguesa, não é? Não posso falar de outro idioma porque não verifiquei, mas a língua portuguesa já nos socorre. Tem todos aqueles povos lá, terminava com eu, não é? Os filisteus, os heveus, os heteus, não é? De modo então que agora cabia, Deus tinha dado ao povo a terra, só que agora vocês têm que entrar nessa terra, destruir, matar todos aqueles que são inimigos e possuir a terra. Daqui a pouco nós vamos entender melhor o significado disso que estamos falando, dessa terra em relação ao povo de Israel, aos heteus, heveus. Por enquanto, apenas admita a metáfora. Assim como o povo de Israel tinha que possuir a terra, que lhe havia sido dada, portanto, de maneira legal, era deles porque o dono da terra deu, que é Deus. Só que tinha inimigos, ele tem que agora vencer esses inimigos. Cristo na cruz, ele vence todos os inimigos em si. Para tomar posse da terra, ele agora vai ter que vencer os inimigos que estão povoando aqui dentro, que impede que o seu reino se manifeste, que o seu reino aconteça. Então é dito então que ele, depois de ter vencido na cruz, a vitória está completa aí em Jesus, ele parte para uma terra distante, com o fim, com um propósito. Ele não vai para uma terra distante porque está fugindo de um problema. Porque é fácil, né? O camarada vem, morre na cruz, faz aquela algazarra toda,
arruma um tanto de gente para segui-lo, tal, morre, aí diz que ressuscitou. Eu não vi, você viu? Eu não vi. Diz que ressuscitou, tá, e cadê ele? Se ele ressuscitou, deve estar vivo. E não morre mais porque ele venceu a morte. Não é porque ele foi uma terra distante, mas vai voltar. A conversa é estranha, não? Hein, pessoal? É uma conversa estranha, diferente. Parece que é um tipo de arranjo de conversa para esconder alguma coisa que não está muito clara, que requer explicação. Mas veja, ele partiu para uma terra distante com o fim, a um propósito de tomar posse de um reino e voltar. Então, a sua ida para o céu, na sua ascensão, é com vistas a tomar posse do reino. Havendo ele tomado posse do reino, ele volta, porque aí ele pode estabelecer o seu reino, pode manifestar o seu reino. Então vamos seguindo na nossa leitura, que as coisas vão se esclarecendo pouco a pouco. Então veja, após Cristo vencer o império das trevas na cruz do Calvário, dizem as Escrituras que ele partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Desde então, a igreja tem vivido esse longo hiato aberto no tempo, aguardando pelo seu retorno. Ele ascendeu aos céus, disse que foi tomar posse do tal do reino. A igreja está aqui na terra desde então, aguardando esse seu retorno. Então tem esse espaço entre a sua ida ao céu para tomar posse do reino e esse reino que será manifestado. Entre a sua ida e a manifestação vindoura, a igreja está nesse intervalo. Estão entendendo? Nesse intervalo, aguardando a sua vinda. O intervalo entre a ascensão de Jesus aos céus e a sua segunda vinda, já se vão 2000 anos, não é mero capricho ou descaso. Parece um descaso às vezes, não parece? Poxa, o Senhor fez o que mais ele podia ter feito, ele fez, foi morrer na cruz, ressuscitar. Agora ele vai para lá e deixa a gente aqui nessa bagunça toda. Mas veja, irmãos, quando eu digo assim, cuidado, alguns podem me interpretar mal, eu estou usando de ironia mesmo. Para quê? Para nós podermos pensar. Porque talvez você nunca tenha pensado nisso. Algum dia veio um filho do demônio aí falar para você essas coisas, você fala, rapaz, não é mesmo? Aí quando alguém te fala, não, eu já pensei sobre isso. Já pensei. Calma, não é assim não. É você saberá responder, porque você já pensou e já compreendeu. Então, esse intervalo entre a ascensão de Jesus aos céus e a sua segunda vinda, já se vão 2000 anos, não é mero capricho ou descaso, nem esquecimento ou detença. Tampouco se pode pensar que esse interstício, esse intervalo, consista em pura inatividade, supondo que o Cristo de Deus esteja ocioso nos céus, enquanto aqui na terra as coisas parecem ir de mal a pior. Ele está de boa lá sentado, fazendo nada, né? Nós estamos aqui no meio dessa bagunça, aguardando ele voltar, o pau está quebrando, e como é que fica a situação? E ele de boa lá, com descaso, com demora, com preguiça, com capricho, eu vou o que quiser. Nada disso. Nós temos que compreender claramente o que está acontecendo. Se você compreender o Evangelho e você discernir cada um dos momentos da história, o que Deus está realizando, você vai poder caminhar em paz e caminhar com fé. Deus está fazendo isso agora. E aí você vai ter segurança na sua caminhada. Então, como diz, tampouco se pode pensar que esse interstício consiste em pura inatividade, supondo que o Cristo de Deus esteja ocioso nos céus, enquanto aqui na terra as coisas parecem ir de mal a pior. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele disse que iria tomar posse do reino. Ele foi, ele não está atrasado, ele não está retardando, ele está trabalhando. Pelo contrário,
depois de haver sido entronizado e constituído Senhor e Cristo, começou Jesus o seu ministério celestial, o qual consiste em submeter todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, o que aconteceu? Ele foi entronizado, ele foi feito ou constituído Senhor e Cristo. A igreja começa a pregar o evangelho e ele começa, como diz, tomar posse do reino, começa vencendo os inimigos. Ele tem que desbancar os inimigos para que ele possa manifestar o seu reino. E por que você fala, tá, mas e cadê que eu não estou vendo essa obra de vencer os inimigos? Por que você não está vendo? Porque você está com um olhar materialista, como a religião de sempre leu a Bíblia Sagrada. Você quer que ele venha de lá com carros e cavalos e anjos, com espada para resolver a coisa. E o problema dos inimigos não se resolve com carro, cavalo e espada, nesse sentido. Porque são inimigos sutis. São inimigos da consciência, do coração, da alma, que agem numa sutileza e com uma força extraordinária, que às vezes nem nós mesmos percebemos a batalha. Mas o fato é que ele, após ser constituído o Senhor e Cristo, começou o ministério celestial, que consiste em submeter todos os seus inimigos por estrado dos pés. Se no trono da sua aflição, que é o Calvário, Jesus conquistou vitória sobre o império das trevas, reavendo o direito sobre os mundos, sobre os reinos deste mundo, no trono de sua exaltação, está ele agora a tomar posse do seu reino, condição indispensável para a sua segunda vinda. Bonito, mas não explicou muito, né? Bonito, mas não explicou muito. Vamos explicar mais profundamente a questão. A posse desse reino, entretanto, não diz respeito à apropriação do planeta Terra, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. O planeta não tem problema, pessoal. Qual é o problema do planeta? Os problemas do planeta são causados pelo homem. É o homem que mata os animais, destrói as florestas, os rios, o ar. O problema não é o planeta. Então, a posse desse reino, entretanto, não diz respeito à apropriação do planeta Terra, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Antes, pelo contrário, diz respeito, a posse do reino diz respeito à implantação do direito e da autoridade de Deus nos corações dos homens por ele criados e redimidos. Então ele começa a tomar posse no coração do homem. É no coração do homem. É aqui dentro que a batalha pela posse do reino de Deus acontece. Por isso que é dito que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não adianta nós lutarmos uns contra os outros por motivo de religião, por motivo de ideologia, por motivo de dinheiro, porque nossa luta verdadeira é contra principados e potestades nas regiões celestiais, nas regiões do espírito, nas regiões da alma. Então, como diz, a posse desse reino diz respeito à implantação do direito e da autoridade de Deus nos corações dos homens, por ele criados e redimidos. Por esse motivo é que o tomar posse do reino implica o árduo trabalho de vencer todos os inimigos que usurpam o coração humano. Aquilo que no Antigo Testamento se diz pedagogicamente
acerca da conquista da boa terra de Canaã está acontecendo agora. Aquilo que é dito lá de Israel, que sai do Egito e que vai para uma terra prometida, e lá encontra os inimigos e tem que tirar de dentro os inimigos, aquilo é uma pedagogia divina. E não fica espantado não, porque todos os livros sacros da humanidade, das religiões mais antigas, todos eles trabalham com a mesma metáfora, falando de uma guerra entre dois reinos, um inimigo perverso e aquele de quem é de direito a terra, colocando em luta, e sempre o Deus, nesses livros, ordenando ao justo que mate o perverso. Só que nenhuma das religiões mais antigas, com seus livros sagrados, tendo tais metáforas nas suas escrituras, nenhum entende matar o seu semelhante. Todos entendem que ali é uma metáfora. Só o cristianismo é que é retardado. Retardado quer dizer atrasado, né? Retardado. Que não alcançou ainda, depois de 2 mil anos, a compreensão, não percebeu. E leia o Antigo Testamento e quer entender tudo literalmente. O Deus do Antigo Testamento, conforme lá é descrito, é o Deus da guerra, chamado, eufemisticamente, de o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor dos Exércitos é o Deus da guerra, é o Deus da violência, do massacre, da destruição, da violência. Então, é saber ler a Escritura. A Bíblia não tem problema com ela é simples. Só que ela vai trabalhar com uma linguagem mítico-poética no Antigo Testamento, e você vai ter que ter o trabalho de romper, com o lacre, ou romper com aquilo, com o invólucro, mítico, poético, que envolve a verdade que está lá dentro. Mas alguém vai perguntar, mas não aconteceram aquelas guerras ou não aconteceram? Eu vou dizer aqui mais na frente. Então veja, a posse desse reino, entretanto, não diz respeito à apropriação do planeta Terra, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Antes diz respeito à implantação do direito da autoridade de Deus nos corações dos homens por ele criados e redimidos. Por esse motivo é que o tomar posse do reino implica o árduo trabalho de vencer todos os inimigos que usurpam o coração humano. Aquilo que no Antigo Testamento se diz pedagogicamente acerca da conquista da boa terra de Canaã, está acontecendo agora, em realidade, por meio do ministério de Cristo, o Josué maior, contra os verdadeiros inimigos do homem, nas regiões mais profundas do seu ser. A leitura elementar e pueril das Escrituras foi que levou muitos a pensarem que os inimigos de Deus fossem meramente os heveus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, e que a terra a ser conquistada fosse simplesmente o território geopolítico da terra de Canaã, como se a luta de Deus fosse contra carne e sangue, e a sua herança fosse um mero torrão nas longínquas terras do Oriente Médio. Imagina Deus lutando por um pedacinho de terra lá no Oriente Médio. Que coisa esquisita. É um Deus muito esquisito, pequeno, Mas quem trouxe essa ideia foi a leitura elementar e pueril das Escrituras. Ora, os que assim pensam ignoram o plano holístico da economia divina, esquecendo-se de que a revelação da verdade divina se nos apresenta nas Escrituras como que por espelho. Essas pessoas se esquecem que o plano de Deus, ele se revela a nós num jogo de reflexo e realidade, sombra e corpo, tipo e antítipo. Esse é um princípio hermenêutico da Escritura, que o Antigo Testamento era sombra e eram figuras,
que devem ter o seu cumprimento em realidade no Novo Testamento. Então, o Antigo e Novo Testamento não são apenas duas dispensações. Quando você pega a sua Bíblia e você tem Antigo Testamento, Novo Testamento, implica que você, ao ler a Escritura na sua totalidade, e ali está a economia de Deus revelada para nós, você tem que ler do lado de cá Antigo Testamento, entendendo como sombras. Aqui são sombras que devem encontrar no Novo a realidade. Por isso nós chamamos aqui agora atrás Jesus Cristo de o Josué maior. Por aquele Josué, o lá do Antigo Testamento, ele era apenas um tipo de Cristo. Ele não era o Cristo. Ele representava. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu não tenho crise e nem neurose. Já tive no passado, né? Mas quando eu entendi, eu falei, mas que bobagem. A minha crise não tinha razão de ser. Era problema de compreensão. Quando você lê a Escritura nesse jogo, né, de reflexo, realidade, sombra e corpo, tipo e antítipo, tudo vai se esclarecendo. Aí não temos mais problema de compreensão. E quem ensina esse princípio hermenêutico de sombra e realidade, tipo e antítipo, é a própria Escritura. O próprio Novo Testamento vai dizer claramente que a lei era sombra de bens vindouros, né? Enfim. Então, seguindo adiante, por isso, a ideia equivocada acerca de Deus, que não raras vezes é interpretado quando se faz a leitura do Antigo Testamento, não raras vezes é interpretado como um Deus perverso, mau, intolerante, despótico, que manda matar crianças, despeito, jovens, velhos, mulheres e animais. Então, por causa da leitura pueril e elementar, de não compreender esse jogo, né, entre sombras e realidade, enfim, tipo e antítipo, é por isso que existe essa ideia equivocada. É por isso que tem muita gente que, ao ler a Escritura, se depara com aquele Deus e fala, não, eu não posso conceber esse Deus. E de fato, qualquer pessoa sóbria, se lê o Antigo Testamento ao pé da letra, não pode conceber um Deus bom, não é possível. Aí vão tentar ajustar um sapato 39 num pé 41. Dá para calçar, só não dá para você ficar numa festa com ele. Calça aquele sapato bem apertadinho, você faz uma viagem daqui para Teresina, no Piauí, de ônibus. Quem já fez uma viagem de ônibus, ou foi para uma festa, e você era padrinho, não podia fazer nada, e a noiva atrasando, e o sapato apertando seu pé, e você ali naquela situação insuportável, e tendo que suportar, mas uma hora você vai ter que arrancar o sapato do pé, não tem jeito, você não vai ficar toda a vida com aquele sapato apertando. Então as pessoas leem o Antigo Testamento, vão tentar ajustar, dizendo, não, é porque ele é amor, mas também é justiça. Eu ouvi uma frase essa semana de um padre. Eu achei, no mínimo, interessante a frase dele. Agora, eu não vou falar não, porque eu vou falar a frase, vocês vão descobrir quem é o padre, porque rapidinho vocês encontram na internet, aí vão querer me ligar ao padre. E como o padre está todo cagado, não por ele mesmo, mas por causa das brigas políticas, daqui a pouco vai me colocar no mesmo balaio e não vai dar certo. Então, não vou dizer. Aí vocês não vão saber nunca qual é a história. Mas o fato é que vão querer resolver o problema do amor de Deus com a justiça. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem a justiça de Deus como se fosse a justiça humana. Quando eu penso num Deus justo, o que eu penso num Deus justo? Eu tenho que entender primeiro o conceito de justiça, né? Só que se você perguntar para Aristóteles, ele tem um conceito. Sócrates tem outro conceito. Você já não sabe mais qual é a justiça que tem aqui, não é? Se você perguntar para, digamos, para um outro filósofo, ele terá um outro conceito, Spinoza terá um outro conceito, Nietzsche terá outro conceito, cada um vai ter um conceito diferente. Aí no final você vai ter o teu conceito, que é o mais ridículo possível, né? Porque os outros pelo menos pensavam coisas elegantes, coisas bonitas, né? Faziam silogismo. Nós a gente pensa qualquer coisa. No final,
é o que é a justiça. Então, para você saber se Deus é justo ou não, você tem que saber o que é justiça. Como é que você vai saber se Deus é justo se você não sabe o que é justiça? Se você pensa na justiça de Deus, tomando a sua própria justiça por medida, então Deus seria um canalha, porque a nossa justiça é canalha. A nossa justiça só serve mesmo para nós, quando nos favorece. Quando não favorece, e na maioria das vezes nós somos os mais injustos possíveis. Todos os homens são injustos. E em coisas mínimas, detalhes, nós somos injustos, e nós ainda gritamos que aquilo que estamos fazendo é justo. E quando alguma coisa nos diz que não é justo, você finge que não está acontecendo nada e vai vivendo. Aí o que é a justiça de Deus? Paulo vai dizer que a justiça de Deus é Cristo. Aí você olha para ele, tudo que ele realiza, que ele fala, é o padrão de justiça. Querem ver como o padrão de justiça dele difere do nosso? Querem ver? E é o seu, que é do DEVAP. Você está aqui há 30 anos no DEVAP e você não muda o conceito de justiça. É o mesmo. Porque é difícil arrancar de nós essas coisas perversas. Jesus fala que as prostitutas precedem os líderes religiosos no reino de Deus. Pronto. Daí você já tirou que o seu conceito de justiça não pode ser Cristo. Porque o dele, as prostitutas entram primeiro. Na sua justiça, elas nem sequer entram. Não é? Aí vem todo um discurso, né? Não, mas aí tem que deixar a prostituição, senão não entra. Né? É o discurso, tem que deixar. Mas Jesus só falou que elas precedem, pronto. Deixa com ele resolver para lá. Como ele vai resolver é um problema dele, mas nós não queremos que elas entrem, porque elas não prestam. E se o problema fosse elas, não haveria quem pagasse para elas. E tem pastor que paga caro. E com dinheiro dos dízimos. Das ofertas dos irmãos. Pega o dinheiro e lá para onde ele vai, ele pode escolher as prostitutas que ele quiser, da mais alta classe, e não dá nada. Ele é o dono da igreja. O que vai acontecer? Não é verdade? Para entender que o padrão de justiça nosso não tem relação com o divino, né? Mas então, quando alguém lê o Antigo Testamento, ele acaba concebendo um Deus mau, perverso, intolerante, despótico, que manda matar criança de peito, jovens, velhos, mulheres. Então, para resolver esse problema, somente tendo a compreensão, ou você abandona a Bíblia, o que eu acho que é uma tolice, né? Ou você vai fazer uma leitura correta, tomando o princípio bíblico de que o Antigo Testamento é sombra de uma realidade, é o tipo que aponta para um antítipo, e logo você vai ter que compreender forçosamente o Antigo Testamento com todas aquelas batalhas, acontecimentos, como sendo simbólicos, espirituais, falando de inimigos que estão dentro do homem, que estão dentro de uma terra. O homem é formado da terra, e esse coração aqui é de Deus, foi feito para Deus, só que eles invadiram o homem, tomaram posse do homem, da sua mente, do seu coração, da sua consciência, da sua vontade, das suas emoções, das suas faculdades, e para que Deus reine, não no planeta Terra, mas reine no homem por ele criado, ele tem que tomar posse desse reino, tomar posse dessa terra, tomar posse do seu coração. Só para a gente poder encerrar por hoje, diz assim: ora vede, a história de Israel, vírgula, se aconteceu do modo como está escrita, espada e sangue, né? Literalmente falando, não pode ser conferida a vontade de Deus, como se ele a tivesse determinado deste modo. Então não estou dizendo que aquelas guerras não ocorreram, né? E nem que não ocorreram. Eu digo, se aconteceu daquele modo,
Não foi Deus que ordenou. Foram eles que conferiram a Deus. Como você também faz hoje, a pessoa hoje em dia vai para o sepultamento de uma pessoa, né, e diz o que lá? Para consolar as pessoas. O fulano morreu, o camarada tinha 23 anos de idade, porque é a vontade de Deus. É você que está dizendo que é a vontade dele. Ele não disse isso não. Não, mas eu sei da verdade. Eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu leio a Bíblia. Isso é um problema seu. A pessoa está contraindo um câncer, está morrendo, sofrendo, todo mundo está sofrendo da família, ali perdendo uma pessoa, tal. Aí vem um pastor e diz: não, Deus é soberano, é a vontade de Deus. Então as pessoas até hoje falam em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um problema seu. Isso é a sua linha teológica, é a sua leitura da Bíblia. Se ele tivesse aqui, ele não falaria nada disso. Ele fala que Deus dá o sol, a chuva, as estações, os frutos sazonais a todos os homens bons e maus, que tudo que ele criou é bom, está com as mãos estendidas. O problema do homem é o homem, não é Deus. Então, a história de Israel, se aconteceu do modo como está registrado, não pode ser conferida à vontade de Deus, como se ele a tivesse determinado daquele modo. Antes deve-se entender que a conquista da terra prometida e as muitas batalhas travadas contra aqueles povos servem-nos de instrumento pedagógico para espelhar a verdadeira batalha contra os efetivos inimigos que precisam ser aniquilados dentro do homem. Essa conquista e posse da terra iniciaram-se quando Cristo, por ocasião de sua ascensão, pôs-se a executar o seu juízo eterno, começando primeiramente pela igreja, para então alcançar todos os homens na sua segunda vinda. Não é verdade que a vinda de Jesus, descrita no Apocalipse, em todos os textos escatológicos, fala de um Deus que vem com espada para vencer os inimigos? Essa batalha já começou. E cadê a espada? É isso que você tem que pensar. Eu quero ver uma espada lá, mas se ela já está blandindo aqui, por que eu não vejo a espada e lá eu quero ver uma espada? Veja como que a nossa leitura... quem disse que ele já está batalhando hoje? Ora, lá não é o juízo de Deus? Quando ele vier com a espada, os anjos vencendo os inimigos e derramando sangue, a linguagem escatológica, a linguagem pedagógica. Não é o juízo de Deus? E qual é o argumento que nós trouxemos aqui? Que a hora de começar, isso naquele tempo, o juízo de Deus pela igreja é chegada. Então o juízo que vai se consumar na sua vinda já começou quando ele ascendeu. O que vai acontecer em termos de Apocalipse, selos, taças e pragas, selos, trombetas e taças, é a consumação do juízo de Deus que acontece pelo batalhar de Cristo, pela conquista e pela posse do seu reino, que começou na sua ascensão. Se lá é o juízo de Deus, Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17, vai dizer que aquele juízo já começou na igreja. Então, como é que o Cristo toma posse do reino? Desbaratando os inimigos. Ele começou com a igreja e vai terminar com os ímpios. Perfeito? Então, a batalha já está acontecendo. Só para a gente poder fechar, como diz, desde então, Cristo está a desbravar o coração dos seus filhos eleitos e redimidos, destruindo ao fio da espada de sua palavra
todos os inimigos internos do homem, a saber, a inveja, a avareza, a idolatria, a impureza, a inimizade, a hipocrisia, a facção, a discórdia, o ódio, a mentira. Nenhum inimigo pode ser poupado, e tudo que se opõe a Deus deve ser aniquilado, para que na terra do coração humano, uma vez purificada, seja edificado o templo santo de Deus, para a sua glória e expressão. Ora, quem jamais imaginou, no silêncio da história, durante todos esses séculos e milênios, estivesse Cristo a se apossar organicamente do seu reino, judicialmente reavido na cruz? Quem há de imaginar que agora ele já está tomando posse, ele já está batalhando, ele já está destruindo inimigos? Somente aquele que aguarda verdadeiramente pela segunda vinda do Senhor e cujos ouvidos estão atentos ao seu próprio mundo interior é que pode ouvir o brandir da espada e o rumor da guerra já renhida, que há muito se deflagrou dentro de si, desde que a luz da verdade se acendeu em seu espírito humano. Esses que hoje estão sendo julgados e estão passando pelo reto juízo divino, no caso a igreja, serão por fim os santos vencedores, que se tornaram dignos do reino de Deus. Por isso reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Melhor dizendo, para que não fique dúvida, todos aqueles cristãos, todos aqueles redimidos, eleitos, que hoje se permitem ser vencido por Deus, por Cristo, nessa batalha, será constituído um cristão vencedor. Ou seja, Deus está destruindo o seu ego. Aí você pode se render a Ele. Você mata, destrói esses inimigos, e Ele vai destruindo, e você nesse caso está perdendo, e Ele está vencendo. Só aquele que perde a sua vida, ganha lá. Então estes serão os santos vencedores, e por esse motivo, porque Cristo os ganhou hoje e os venceu, eles reinarão com Cristo nos 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo durante os 1000 anos sobre as nações? Aqueles que já foram vencidos hoje. Ou seja, você pode ser vencido hoje e pode ser vencido depois. Como diz o profeta Gilmar, é para isso que tem o reino milenar, né? Bem, vamos parar por aqui hoje, o horário não permite mais. Semana que vem nós vamos seguindo adiante. Creio que o que nós dissemos hoje é suficiente para nós refletirmos até a próxima quarta-feira. Tá bom, queridos?